O Pleno.News entrevista a autora do e-book Culto Kids de A a Z. Desde 2015, ela pastoreia crianças na Igreja Batista Atitude, que tem sede no Rio de Janeiro e é presidida pelo pastor Josué Valandro Júnior. Responsável pelo Ministério Infantil Atitude Kids, que a cada domingo recebe mais de 1.000 crianças, a nossa convidada ainda encontrou tempo para criar a comunidade Líderes de Crianças Relevantes. Casada com o pastor Efraim, mãe de Tito e Chloe, a nossa convidada defende e é apoiadora das células Kids. Com vocês, pastora Wilze Adorno. Olá, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada ao Pleno.News pelo convite. A gente que fica muito honrada em recebê-la aqui. Muito obrigada, tá? Pelo seu tempo aqui com a gente. Amém. Para você que acompanha a gente, olha, o tema hoje do nosso bate-papo é o lançamento da pastora Wilze Adorno, que se chama Culto Kids de A a Z. Vale a gente ressaltar que este material já está disponível em todas as plataformas digitais e, claro, na vitrine da MK Music. Pastora, certinho? Certinho. Disponível, né? Disponível. Tá feliz com esse lançamento? Muito feliz. Essa é uma realização de um sonho, em primeiro lugar, que nasceu no coração de Deus. E é algo que eu creio que vai abençoar muitos líderes de crianças. Já tem abençoado, né? Ele realmente foi o resultado de um clamor de muitos líderes. Muitos líderes pediam, pastora, compartilha mais sobre o Culto Kids. Como que a gente pode fazer o Culto Kids aqui na nossa igreja para que ele seja eficaz, né? Não seja apenas um passatempo com as crianças. Como fazer? Qual o manual para isso? Qual o passo a passo? Então eu pude compartilhar todos esses princípios e ferramentas, estratégias que a gente pode usar para o sucesso do Culto Kids, pude compartilhar nesse livro e já tenho abençoado muitos líderes, tenho recebido esse feedback e estou muito feliz por isso, muito feliz. Que bom. Pastora, eu quero compartilhar com a senhora agora a minha experiência com o seu livro. Olha! Porque eu pude ler algumas páginas, tive acesso. Que ótimo. A MK Books me deu acesso e eu pude ler ali algumas páginas. E olha, eu senti que a senhora conversou comigo, com a sua escrita, conversou comigo de forma muito objetiva. Apesar de não ser responsável por um ministério Kids ou um ministério infantil, como outras igrejas, né, costumam chamar, eu senti que a sua escrita foi me corrigindo carinhosamente nos mínimos detalhes. Eu também, além das crianças, o seu livro me fez olhar logo nas primeiras páginas para a minha equipe, que na verdade nem existe. Mas eu senti assim, uma compaixão muito grande pelas pessoas que fazem parte deste ministério, que atuam neste ministério. Essa foi a impressão e a minha experiência com algumas páginas do seu livro. Ainda preciso terminar de ler. Ah, que legal. Mas a minha pergunta é a seguinte: ao ler o seu e-book, qual é a reação que você espera que os seus leitores tenham? E conta pra gente qual é o objetivo principal da sua obra. Olha, eu tenho o desejo que as pessoas sintam que estão sentadas comigo à mesa, a gente compartilhando. Eu compartilhando os meus erros, onde eu errei ali dentro do ministério, no culto infantil e nos meus acertos. Então eu quero realmente ser um apoio. Quero que a pessoa entenda assim, nossa, ela tá me ajudando. Ela tá aqui me dando ferramentas. Olha, tá me dando estratégias para que eu possa fazer um culto melhor com as minhas crianças. E graças a Deus, isso que você tem falado, tem sido um retorno que a gente tem ouvido muito. É uma leitura fácil, né, objetiva, né, sem muita enrolação, até porque o nosso tempo ele é curto e a gente precisa de fato ser objetivo. E eu creio que aplicando tudo que a gente fala, tudo aquilo que é ensinado ali no e-book, muitos líderes vão ver uma transformação no seu ministério infantil. Então, eu desejo isso. Eu desejo, de fato, uma transformação. Que saia de uma simples salinha com as crianças, um lugar onde é um depósito com as crianças para que elas não atrapalhem o culto, que saia disso para a realidade de um culto ao Senhor junto com as crianças, onde as crianças ouvem a voz de Deus, têm experiências profundas com o Senhor, adoram ao Senhor em espírito e em verdade, onde da boca delas flui o perfeito louvor e onde há transformação na vida delas e automaticamente essa transformação vai alcançar também suas famílias, em nome de Jesus. Amém. A senhora apresenta diversas orientações no seu e-book. Um capítulo me chamou muita atenção, o capítulo 3,
Como assim, pastora? Culto para crianças de 0 a 11 meses? Conta pra gente. Olha que interessante. Dentro do livro eu apresento várias idades para você e como ministrar, né? Qual seria ali o passo a passo, a liturgia ideal para cada idade. E quando eu falo que a gente ministra para crianças de 0 a 11 meses, essa é a reação da maioria das pessoas. Como assim, gente? 0 a 11 meses? Eles aprendem alguma coisa? Será que funciona? Gente, super funciona. Dentro do livro eu trago um trechinho, uma pequena orientação básica do que pode funcionar, do que funciona e o que a gente já pratica. E algo maravilhoso que a gente pratica aqui no nosso ministério é a ministração da palavra, claro que de forma mais curta, objetiva, dentro da linguagem dessa faixa etária de 0 a 11 meses, da forma que eles aprendem, mas a gente ministra junto com os pais. E tem sido algo muito precioso e poderoso no nosso ministério. A gente tem uma média de 15 a 20 minutos de ministração e a gente está junto com os pais, ensinando e auxiliando os pais nessa ministração com os bebês. Inclusive, a gente incentiva os pais a colocarem as mãos sobre os seus bebês, a profetizarem sobre eles, orarem sobre eles. Nós louvamos com os bebês, ministramos sobre a vida deles, ensinamos a palavra, princípios básicos, conceitos básicos da vida cristã, de que Deus o criou, Deus o ama, que Deus ama a família, que a igreja é o lugar para eles crescerem. Então nós ensinamos tudo isso, principalmente reforçando os 5 sentidos, que é a forma como eles aprendem mais, e tem sido algo maravilhoso, e é possível você fazer aí também na sua igreja. Isso é possível e eles aprendem sim, tudo eles vão guardando lá no seu freezer espiritual, armazenando tudo ali e no tempo certo eles vão usar e vão aprendendo que ali é o melhor lugar do mundo para eles crescerem. Quais são os feedbacks que a senhora ouve dos pais? Olha, a maioria fala, eu não esperava isso, eu não imaginava que era assim. A gente vê pais chorando durante a ministração. Até porque essa é uma fase muito delicada, né, na maternidade. Muitos pais, eles viram a chave. Alguns deles falam, meu Deus, eu nunca mais vou assistir culto na minha vida. Porque o bebê chora durante a palavra, às vezes o bebê tá lá dentro e o pai não consegue prestar atenção na palavra, enfim. E aí, muitos deles vão pro berçário apenas na intenção de que vou fazer meu filho calar. Vou ficar aqui entretendo o meu filho para não atrapalhar o culto. Muitos deles vão nessa intenção ali no berçário. E quando eles chegam lá e eles percebem que está sendo ensinada a palavra de Deus na vida daquele bebê, eles ficam surpresos. Então, muitos deles falam, meu Deus, eu não esperava isso. E quando eles veem a reação do bebê, é mais incrível ainda, porque o bebê reage, o bebê sorri, o bebê gosta. E é interessante que o afeto, ele é fundamental para o desenvolvimento infantil. Nessa faixa etária, então, é assim, importantíssimo. Então, quando o bebê, ele se sente amado, ele sente o carinho, o amor ali de toda a equipe, o amor dos seus pais, no ambiente da igreja, ele aprende que ali é um bom lugar, que ali é um lugar onde ele deve estar, ele sente prazer em estar na igreja, e isso ele vai levar pelo resto da sua vida. Então, os pais, eles têm demonstrado muita alegria ao participar disso, e realmente eles têm entendido o poder que, inclusive, eles têm em casa para ministrar sobre a vida dos seus filhos, para marcar a vida dos seus filhos, ainda quando bebês. Uau! Enquanto a senhora falava, eu me lembrava das 5 linguagens de amor fundamental. A criança precisa disso, né, pastora? Sim. Acho que é o toque físico, tempo de qualidade, presentes, serviço, atos de serviço, palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Bom, pastora, o autor do prefácio do seu e-book, o pastor Josué Balandro Júnior, presidente da Igreja Batista Atitude, afirmou o seguinte: o culto infantil é a principal ferramenta para garantir que haverá culto de adultos em alguns anos. Assim que a senhora leu essa definição, qual foi a sua reação, o que passou na sua mente? Olha, eu confesso que eu falei assim, é isso, é isso. Ouvir isso do seu pastor, sem sombra de dúvidas, enche nosso coração de alegria. Principalmente quem aqui trabalha no Ministério Infantil, sabe da importância e sabe o quanto o apoio do seu pastor, quanto o pastor enxergar o Ministério Infantil, enxergar a importância do Ministério Infantil, quanto isso faz diferença pra gente. Então eu percebi, eu falei, meu Deus, que bom que o nosso pastor, ele entende a importância. E de fato, essa é uma verdade.
Hoje nós estamos ensinando as crianças para a gente garantir que no futuro elas vão permanecer. É o que a Bíblia diz. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha, ela não vai se desviar desse caminho. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos ensinando a verdade, fazendo o culto, ensinando elas como cultuar o Senhor para que elas aprendam desde pequenas para jamais se desviarem, para continuarem adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua vida adulta. A gente ensina desde pequenos. Além do pastor Josué Valandro Júnior, tem alguma outra pessoa que é uma inspiração para o seu ministério? Sem sombra de dúvida. Eu acho que a maior delas é a pastora Márcia Silva, que é a pastora do Radicais Kids, e ela foi um instrumento de Deus, mesmo sem saber, de forma indireta, lendo seus livros, ouvindo suas palavras, suas ministrações. Ela foi uma responsável, né, por acender essa chama no meu coração e por entender o propósito do ministério com crianças. Porque muitas pessoas, elas não têm ideia do que de fato é o ministério com crianças, do que está no coração de Deus, a visão de Deus sobre as nossas crianças. E eu era uma dessas pessoas, que eu não tinha essa ideia, mas ela foi realmente um instrumento de Deus para abrir os meus olhos para isso e também para me motivar a continuar, né, a perseverar, para ver os frutos como ela tem visto. A gente também tem colhido muitos desses frutos, para a glória de Deus. Wilze, hoje você está em uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. No seu e-book, a senhora também consegue conversar com aqueles pastores que têm um espaço e uma equipe limitada. Como essas pessoas podem adaptar suas orientações nas pequenas igrejas? Olha, isso aqui é fundamental. Princípios são imutáveis. As estratégias, elas vão mudar, mas os princípios não, porque princípio ele é base. Se você usar os princípios de, por exemplo, qual faixa etária ela precisa de quanto tempo de concentração, qual é o tempo de concentração dessa faixa etária, essas crianças aqui necessitam de quantas pessoas para ministrar, isso tudo eu ensino no livro. Se você segue esses princípios, você vai adaptar a sua realidade, e eu até dou vários exemplos, né, dessas adaptações lá no livro, e isso é importantíssimo. Então, a gente precisa entender que é muito mais do que uma estrutura. Muitas pessoas, elas colocam as desculpas, né, e até a culpa do ministério não ser bem sucedido na estrutura física, nos recursos financeiros. Meu ministério, ele não é tão grande assim. Mas deixa eu te dizer algo. O meu ministério, por ser grande, a gente tem muitas outras demandas que talvez o ministério pequeno não tenha. Por exemplo, já pensou dar lembrancinha para 1000 crianças? É complicado. Dar lembrancinha para 1000 crianças é desafiador. É muito mais desafiador do que para 30 crianças. Então, cada ministério ele vai ter os seus desafios. Já pensou quantas pessoas você precisa para ministrar para 30 crianças? E quantas pessoas nós precisamos para ministrar para 1000? A gente precisa de mais de 120 pessoas todos os domingos ali para ter uma administração eficiente, eficaz, que vai marcar a vida das crianças. Então, é um desafio maior que a gente tem, mas os princípios são os mesmos. Os mesmos princípios que nos fizeram crescer, porque não foi sempre que tivemos 1000 crianças. Quando eu cheguei na nossa igreja, nós tínhamos uma média de 200 crianças por culto, no nosso culto Kids. Então, hoje a gente cresceu muito, mas os princípios foi que nos fizeram crescer junto, crianças e equipe, por exemplo. Então, a gente precisa seguir esses princípios. Muitos deles eu falo no livro, como, por exemplo, você não ter uma escala, você formar equipes. Então, há uma diferença onde você apenas coloca pessoas escaladas. Você vai estar na escala, você vai ser responsável por esse dia. Há uma diferença muito grande disso de você formar uma equipe. Você é uma equipe que é responsável por tal domingo. Então, você vai começar a gerar um senso de pertencimento, você vai gerar ali uma liga, uma conexão entre as pessoas que vão juntos cumprir uma missão. Não apenas bater o ponto numa escala. E esse é um dos princípios que ele independe se você tem 1000 crianças ou se você tem 10 crianças. Se você segue esse princípio, você vai ser bem sucedido. Então, os princípios, eles são mais importantes ainda, porque eles fazem com que você adapte ali as estratégias da forma certa. E essa conversa a gente consegue encontrar também no seu e-book? Sim, com certeza. O que a senhora acha, agora algumas curiosidades, tá bom, pastora? O que a senhora acha dos pais que levam algum atrativo para as crianças ficarem talvez um pouco quietas durante o culto, como, por exemplo, um celular, um brinquedinho? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, vamos lá. Nós temos duas realidades. A gente tem a realidade
do culto Kids, quando o pai entrega algum brinquedinho para a criança ficar no culto Kids, e a gente tem também o pai que usa dentro do culto com os adultos, quando não tem, por exemplo, um ministério com crianças acontecendo simultaneamente. Então vamos lá, na realidade do culto Kids, quando a criança chega, isso sem sombra de dúvidas vai atrapalhar a criança a prestar atenção na palavra, a se conectar com o que está acontecendo no culto, a adorar. Ela vai estar presa ali naquele celular e ela não vai prestar atenção em nada. Então nós, por exemplo, nós proibimos a entrada de eletrônicos com as crianças. E teve uma situação engraçada que eu me lembrei. Teve uma vez que uma mãe estava deixando o filho no Ministério Infantil e o filho de 3 ou 4 anos estava com o celular na mão. E ele foi entrando na sala do culto Kids com o celular em mãos, assistindo, jogando um joguinho, alguma coisa assim. E a líder na porta, ela orientou a mãe, falou: mãezinha, ele não pode entrar com o celular. Ele precisa ficar com você. E a mãe, naquele momento, ficou desesperada. Era a primeira vez dela? Não era a primeira vez, mas ela era recente na igreja e ela não entendia ainda o que estava acontecendo no Ministério Infantil. Então a ideia dela era: vou dar o celular pro meu filho ficar tranquilo aqui, porque aí ele não vai chorar, ele vai ficar bem. E ela entrou em desespero naquele momento. Ela falou: meu Deus, como que o meu filho vai ficar aqui? Se eu tirar o celular dele, ele vai ficar chorando e ele não vai querer ficar aqui no culto Kids. Eu preciso assistir o meu culto. Eu preciso assistir o meu culto. Então, ele tem que ficar com o celular, senão ele não vai querer ficar aqui e vai me atrapalhar lá no culto dos adultos. A visão dela era totalmente equivocada. Ela estava deixando o filho ali não para que o filho cultuasse, aprendesse a palavra. Ela estava deixando o filho para que ela pudesse assistir o culto dela em paz. E naquele momento a líder, graças a Deus, né, a gente tem uma equipe treinada e a líder tinha um coração muito correto. E ela falou assim: mãezinha, ele também precisa cultuar. Ele precisa ter o culto dele com Deus. E se ele estiver com o celular, ele não vai cultuar. Mas vem cá, eu vou conseguir, a gente vai conseguir. Pega o celular que ele vai ficar aqui tranquilo. A mãe pegou o celular, a criança nem chorou, porque a gente também tinha toda uma programação atrativa para a criança, que apresentava a palavra de Deus de forma atraente. E ele entrou, ficou muito bem, cultuou o Senhor e foi uma bênção. Mas muitas vezes o pai, ele acha que tem necessidade desse recurso. E muitas vezes é porque ele ensina isso para o filho. O segundo exemplo, né, a segunda situação que a gente encontra é quando tá no culto com os adultos. Às vezes é um culto em família, onde não tem o Ministério Infantil, as salas no Ministério Infantil funcionando, ou o culto Kids naquele momento. E aí o que os pais muitas vezes fazem? Eles falam: ah, não tem o Ministério Infantil, tô frito. Hoje o meu filho não vai me deixar assistir o culto. Ah, meu filho vai me atrapalhar. E aí acaba entregando um eletrônico para os filhos. Isso é terrível. Em primeiro lugar, porque a gente está ensinando um princípio para os nossos filhos, que aquilo não é importante. A gente está mostrando: esse culto aqui não é importante, você pode ficar aqui e ignorar tudo que está acontecendo. Muitos levam fones de ouvido, isso é muito triste. A gente está ensinando as crianças a não terem reverência alguma por aquele culto. A gente está ensinando elas que não faz diferença o que o pastor está ministrando, o que está acontecendo naquele culto. Então é importantíssimo a gente mostrar primeiro isso. Filho, aqui é um culto, é um lugar de adoração ao Senhor, não é um lugar para a gente estar jogando, assistindo vídeo, qualquer coisa dessa. A gente precisa ensinar isso antes de estar no culto. Antes mesmo você já orienta o seu filho sobre isso. E durante o culto é um tempo onde os pais vão estar ensinando os seus filhos. Filho, olha o que o pastor está falando. Viu? Ele está falando de Davi. Lembra quando a mamãe mostrou para você lá a história de Davi lá em casa? Olha o que o pastor vai falar. Viu? Ele derrubou o gigante. Você também vai derrubar o gigante na sua vida. E aí a gente compartilha ali com a criança, a gente está ensinando. Filho, agora é hora de ofertar. Vamos entregar uma oferta ao Senhor? Coloca a oferta na mão do filho, ensina ele a ir lá ofertar. Filho, vamos adorar? Fica de pé no seu lugar, levante as suas mãos. E o pai ali, ele vai ser modelo, exemplo, inclusive não usando o celular. Porque ele vai mostrar para o filho: filho, agora é hora de conectarmos com Deus, não é hora de usarmos o celular. Então, tudo isso é importante e a gente não deve usar esse artifício. Eu sei que é desafiador. Tenho 2 filhos, um vai fazer 6 anos agora e uma de quase 2 anos, de 1 ano e 8 meses. De fato, é desafiador, mas, gente, vale a pena. Meu filho nem me pede celular durante o culto, porque não é um hábito. Ele já sabe, já ensinei pra ele, nunca tive isso como opção. Então, se você nunca der, ele vai aprender. Agora, se você já deu, ainda é tempo de você corrigir. Volta atrás, fala: filho, mamãe errou, não devemos fazer isso. E você pode usar algumas outras estratégias, levar
lápis de cor com papel para ele pintar aquilo que o pastor está falando durante o culto. Desenha aí o que o pastor está ministrando. Escreve aquilo que mais Deus falar no seu coração. Marca aí na sua Bíblia o versículo que o pastor leu. E assim você vai ensinando o seu filho a cultuar o Senhor. E eles se interessam, né, pastor? Muito, muito. Muitas vezes o meu filho tá assim, eu já aprendi isso. Olha, esse versículo eu sei. Isso é maravilhoso, irmãos. É possível. Muitos pais colocam isso como um desafio muito grande. Mas, na verdade, é porque muitos deles se desresponsabilizam da função de discipular os filhos. Terceirizam a função para a igreja, mas essa responsabilidade ela é de uma parceria. Os pais e a igreja têm responsabilidade no discipulado das crianças. Então, o dia que você estiver com o seu filho ali, cumpre o seu papel de ensinar o seu filho a cultuar o Senhor. Isso é fundamental. E eu diria até algo mais. Tem mais poder ainda do que o tempo que ele fica no Ministério Infantil. Porque vendo o exemplo dentro de casa, seguindo o modelo dos pais, isso é poderosíssimo. Uma vez eu ouvi que o maior pastoreio que uma criança pode ter é o pastoreio dos pais. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É o maior exemplo, porque é no dia a dia. Não é 1 hora durante a semana, não são 2 horas na semana. É diário, é enquanto você anda pelo caminho, enquanto você senta, enquanto você come, como Deuteronômio 6 diz. Essa é a arma mais poderosa que a gente pode ter para usar com as nossas crianças, o discipulado dos pais. A última pergunta que eu teria para fazer para a senhora seria justamente uma que a senhora já até comentou aqui, se a senhora acredita que alguns pais ou responsáveis têm o hábito de levar as crianças para o Kids para descansarem. Muitos. Acho que a maioria. Infelizmente, poucos entendem o propósito do ministério com crianças. Infelizmente. Eu até diria que poucos que estão lá também, dentro do ministério, entendem isso. Vou te falar numa fala básica e clássica que acontece. Muitos pais vão deixar os filhos no ministério com crianças, deixam os filhos e o próprio líder ali no ministério infantil, o voluntário, ele fala: Deus te abençoe, pai, tenha um bom culto. E qual é a resposta do pai normalmente? Não sei qual é. Obrigada, obrigado, Deus abençoe. E o que o pai está querendo dizer com isso? Eu vou ter um bom culto. Você está aí olhando meu filho para que eu tenha um bom culto. Só que qual seria a fala correta? Pai, Deus te abençoe, tenha um bom culto lá, porque aqui a gente também terá um bom culto. Porque aqui também vai ser uma bênção o nosso culto. Assim a gente transmite o propósito daquilo que a gente está fazendo ali com as crianças. Isso é muito diferente. Então a gente mostra para os pais, olha, estamos aqui cultuando ao Senhor. Ainda que seja em uma sala, ainda que a gente use estratégias diferentes, ainda que a gente use o teatro, use dinâmicas, brincadeiras para reforçar o princípio da palavra, a gente está aqui cultuando ao Senhor. Então essa visão, primeiro, de quem está lá dentro é fundamental para que os pais, os de fora, entendam também o que está sendo realizado ali. Então se parte de dentro, se parte de quem está já no ministério com crianças, mostrar o propósito do culto Kids, é mais fácil quem tá de fora começar a entender. E aí os pais vão começar a entender isso. E na hora de buscar o filho, em vez de falar assim, brincou muito hoje, filho? Ele vai falar, como foi o seu culto? O que Deus falou no seu coração? E sabe de uma coisa? Eu louvo ao Senhor que hoje a gente já tem ouvido isso dos pais. Temos recebido esse feedback. Eu fico acompanhando os pais na saída do culto, eles falando com os filhos. Como foi seu culto, filho? O que Deus falou com você hoje? O que você aprendeu da Bíblia? E é exatamente isso. Não é só para brincar ou entreter a criança. É realmente para marcar a vida delas com a glória de Deus, com a presença de Deus. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de saber qual foi a experiência que mais marcou a sua vida pastoreando crianças. Recentemente eu ouvi de uma criança o seguinte: Priscila, eu sonhei com Deus. Deus, ele era alto, tinha cabelos longos e ele dizia para mim que ia mudar a minha vida e a vida da minha mãe. Quais são as experiências que a senhora também ouve? Olha, teve uma experiência específica que marcou muito a minha vida e foi no início do meu ministério. A gente estava no encontro com Deus para crianças e um menino estava muito resistente, muito reativo e tudo que a gente ministrava ele estava desobedecendo, batendo de frente. E naquele final de semana, inclusive uma voluntária que estava com ele falou, ou ele vai embora ou eu vou.
E naquele momento eu fui cheia da autoridade do Senhor. Falei, nenhum dos dois vão e ele vai ser transformado pelo Senhor aqui. E você vai ser instrumento de Deus para isso. E nós continuamos orando por aquele menino. E num determinado momento, onde estávamos falando sobre perdão, esse menino saiu do auditório e não quis ficar ali de jeito nenhum, até que a equipe me chamou, pastora, vem aqui, porque ele não quer sair do quarto. Conversando com ele, comecei a orar e eu de frente para ele, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, depois de um tempo de conversa, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, ele tem raiva do pai dele. E naquele momento foi uma palavra mesmo que Deus colocou no meu espírito e eu falei para ele, você tem raiva do seu pai? Naquela hora ele começou a chorar e gritar e falar, eu quero matar o meu pai, eu odeio o meu pai. Eu odeio ele porque ele bate na minha mãe. E sabe, muitas dessas crianças estão nas nossas igrejas e elas precisam apenas de pastores que vão pastoreá-las, que vão alimentá-las, vão cuidá-las, vai cuidar dessas crianças, vai alimentá-las, vai se importar de fato com elas. E eu creio que fazendo a diferença na vida dessas crianças, nós vamos marcar essa geração, vamos ganhar essa geração para Cristo e vamos transformar a nossa sociedade em nome de Jesus. E muitos adultos também que foram feridos na infância hoje também se encontram nas nossas igrejas, né, pastora? Muitos. A gente chegou ao fim aqui da nossa entrevista, mas antes eu queria perguntar à senhora o seguinte: existe uma promessa sobre as crianças, né? Nós estamos falando de um conteúdo cristão, então a gente espera, acredito que o seu coração espera que os resultados sejam aqueles que a própria palavra de Deus fala. A senhora lembra dessa promessa que existe sobre as crianças? Tem alguma que a senhora carrega com você? Muitas. E uma principal é que nos últimos dias os nossos filhos e filhas profetizariam. Então eu creio nessa promessa, que os nossos filhos e nossas filhas, eles podem profetizar, eles vão ser usados por Deus para falar da parte de Deus, falar aquilo que eles ouvirem de Deus, e eles serão boca de Deus aqui na terra. Essa é a promessa que nós temos e nós vamos caminhar, trabalhar para que essa promessa se cumpra em nome de Jesus. Essa foi a nossa entrevista com a pastora Wilze Adorno. Nós falamos aqui sobre o e-book Culto Kids, de A a Z. Esse material já está disponível em todas as plataformas digitais. Se você gostou da nossa conversa aqui, saiba que existe muito mais no material que está na vitrine da MK Music. Pastora, para finalizar, a nossa redação separou um presentinho para a senhora. Ai, obrigada. Aqui. Obrigada, tá, pela sua participação aqui no nosso agradeço. canal, com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade que essa mensagem alcance muitas igrejas e transforme gerações. Obrigada. Amém, obrigada.